Fala galera, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal. Bom, esse vídeo aqui é um react sobre uma polêmica que está acontecendo na comunidade Python, especificamente na comunidade do Flask, relacionado a um blog post que um dev soltou semana passada falando sobre versionamento do Flask, né? E alguns problemas que ele encontrou durante esse versionamento. Bom, vamos direto para o artigo aqui. Bom, o artigo chama We Have to Talk About Flask. Tá? Então esse é o título do artigo que o dev criou aqui. E basicamente nesse artigo aqui ele vai descrever alguns problemas que ele encontrou, que ele está encontrou já, né? E está encontrando com o Flask, né? Ele focou bastante aqui num problema específico de uma alteração de versão da 2 para 3, né? Que foi uma alteração no URL encode, né, que está até o erro aqui, e ele comenta até nesse plugin do Flask Login. Bom, antes de tudo, para quem não conhece o Flask é um micro framework em Python, então a ideia dele é ser bem lean e curtinho, pequeno, né, curtinho não, mas pequeno, e aí a comunidade pode criar plugins, né, ou extensões, melhor dizendo, para você conseguir conectar mais blocos e ter funcionalidades prontas, já que ele não é um framework que vem com tudo pronto, como o Django. Hoje o Flask e o Django são os principais ainda. O Fast API tem crescido bastante, né, na cena de frameworks web, mas o Flask e o Django são os principais frameworks conhecidos e usados pela comunidade aí para fazer os projetos, tanto pessoais quanto, né, empresariais, beleza? Bom, e aqui ele está realmente falando basicamente dessa questão do Flask Login aqui. Ele cita muito esse caso, né? Mas ele cita um outro caso, né? Então o primeiro ponto que ele levanta aqui é que quantos livros e tutoriais, né, que existem por aí que não estão sofrendo por esse bug aí, essa alteração que a gente vai ver aqui é mudança de local do pacote, né? De local dessa função URL encode aqui, ou do uso dela no caso, né? Bom, ele até comenta que o time adicionou um deprecate warning né, para essa função e lançou anteriormente, né? Só que os caras do Flask Login também não estão ativos na comunidade, né? Então o próprio plugin não está mais tão ativo quanto o Flask mesmo. Então isso tem um problema, né? O Flask Login não é um produto do time do Flask, é um produto de terceiros, né? De outra galera open source, que tá meio que feature completed, vamos dizer assim, então eles não têm tanta manutenção, né? Ele até comenta aqui que culpar o Flask Login não ajuda, realmente não ajuda. Só que aqui ele tá fazendo uma descrição muito mais agressiva em relação ao próprio Flask, aos próprios mantenedores do Flask que estão ativos, do que do próprio Flask Login que não estão ativos, né? Bom, o principal ponto aqui que eu acho que é importante que ele traz aqui é a compatibilidade, né, retroativa aqui. Muitos projetos têm compatibilidade muito forte, então ele até cita coisas da Microsoft aqui e da Apple, né, que a Microsoft tem uma tendência a ter uma compatibilidade mais longa do que a Apple, né. Eu entendo esse ponto dele, eu acho que é o principal ponto válido, e depois nós vamos ver mais para frente outro blog post dele que acabou de sair. Eu acho que esse é o principal ponto válido dele, mas é importante salientar aqui que o Flask, diferentemente de um projeto da Microsoft ou da Apple, é um projeto open source que pessoas no seu tempo livre se disponibilizam para escrever código, ou para corrigir bugs, ou para acessar issues, ou para, enfim, né? Então, diferentemente de uma empresa que tem funcionários pagos para isso, possivelmente o Flask não tem isso. Então eu acho que a compatibilidade aqui retroativa é o ponto válido dele, mas eu queria salientar que possivelmente, dado várias restrições, isso não é possível no Flask, né? Ou é muito difícil, né? Porque, e aí a gente vai ver no próximo artigo dele, você não consegue, para você mudar algo, você não pode esperar tanto tempo, porque as pessoas não têm esse tempo lá na frente às vezes para fazer isso, né? Então ele até comenta aqui, aí ele vai comentar dessa parte do URL encode, como que foi mudando ao longo do tempo aí, né, das versões. Ele comenta também de um outro, aí é variável no ambiente que mudou, né, Flask Debug para Flask Env, depois voltou a ser Flask Debug, e enfim, né, e algumas coisas nesse sentido que ele comenta, né. E aí ele até coloca aqui que esses refactors que ele está especificando aqui não fazem mudanças para a comunidade.
E aí a gente vai ver no artigo seguinte, uma resposta, um artigo meio que resposta a isso, é que nem toda mudança tem que ser feita para a comunidade necessariamente. Pode ser uma mudança para os desenvolvedores, né? Então, e é o que ele comenta aqui, né? Então, não necessariamente uma mudança que o software está sofrendo é para a comunidade usar, é uma feature para a comunidade, mas pode ser uma alteração para a reorganização dos developers, melhoria de código, enfim, tudo mais, que às vezes faz sentido para o projeto, mas não necessariamente uma feature externa, né? Eu queria trazer aqui um blog post que o Bruno Rocha fez, né, a respeito disso tudo, né? Ele fez uma thread bastante grande aqui sobre isso, e eu concordo com muitos dos pontos dele aqui. Eu não concordo muito com o que o autor está dizendo, na verdade. Eu acho que ele foi um pouco agressivo aqui, no sentido de culpar muito só o time do Flask, porque essa questão de mudança de software é uma coisa que acontece em todo o sistema, todo o software. Talvez isso não impacte ele necessariamente porque ele não usa essas outras ferramentas, mas isso acontece bastante, na verdade, né? Não só software livre, mas software pago também. Então essa thread do Twitter que o Bruno colocou aqui, eu acho que é interessante e traz bastante dessa visão dessas questões rebatendo algumas das questões que o autor está expondo aqui como sendo uma questão muito crítica e tudo mais, né? Outro blog post também que foi comentado aqui foi do PJ Jones, né, que é um dos maintainers aí. E aí aqui ele comenta algumas questões do Flask, né? Então que eles não podem evitar questões de quebra, porque o Flask é um software vivo ainda, né? Eles, né, têm que fazer as mudanças porque algumas coisas são melhorias, como eu disse, que são para os usuários, né? Outras são melhorias internas para os próprios desenvolvedores, para que possam atrair novos desenvolvedores também, né? Então tem muitas coisas aí que são estáticas, né? Ou com grande dificuldade, poderiam ser simplificadas, podem atrair novos desenvolvedores se eles mudarem isso, né? Que é o que está falando aqui, changes will not benefit everyone, né? Os usuários devem esperar estabilidade, mas não necessariamente vai ficar frozen, né? Então essa quebra é uma quebra que está especificamente acontecendo para o Flask Login, não necessariamente outros projetos podem estar sendo afetados, apesar do cara ter colocado lá que quantos projetos poderiam ter sido afetados ou não. Não necessariamente outros projetos podem ter sido afetados porque não estão usando essa feature específica, que essa quebrou, não todo o software quebrou, né? Quebrou entre aspas aqui, né? O objetivo deles é fazer mudanças estáveis. Então, no geral, eu concordo e eu acho que aqui o take principal também é relacionado a todos os projetos open source e não necessariamente ao Flask, né? Mas que é possível ter essa estabilidade, e eu vou entrar no próximo artigo aqui, que eu acho que é o único ponto que faz sentido para mim. É possível você ter essa estabilidade, mas vai depender de N fatores, que muitas vezes um software livre, como o Flask ou outros, que tem menos contribuições até, ficam mais difíceis de você manter. Por exemplo, não dá para você deixar um problema, uma questão que você quer alterar por anos para ser alterada, por exemplo. E aí nós vamos ver o que esse cara está falando aqui relacionado a isso. Então eu acho que eu não concordo 100% com ele. Talvez esse ponto da compatibilidade eu concorde um pouco. Eu acho que aqui o ponto dele até é um ponto ok, mas dadas as restrições talvez não dê certo, né? Isso que eu quero dizer. Dadas as restrições não dê certo. E aí agora recente eu tinha gravado um vídeo, mas eu estou regravando o vídeo aqui porque ele lançou esse artigo aqui ontem à noite. Ontem à noite eu estou falando dia 23, né? Hoje nós estamos no dia 24 que eu estou lançando esse vídeo, eu estou regravando de manhã. Eu já tinha gravado tudo, mas ele lançou esse follow-up article aqui, esse blog post, na verdade, falando de toda a crítica que ele sofreu aí, que ele recebeu, tanto dos apoios quanto das críticas que ele recebeu. Ele falou que recebeu mais críticas do que apoio, eu acho que faz sentido até, porque ele foi muito harsh, eu acho que essa é a palavra no primeiro artigo. E aí aqui algumas coisas que eu dei um highlight aqui. Então ele aprecia o trabalho do que o time faz, né? E tem respeito por eles. E entende que são todos voluntários. Dito isso, mesmo assim, ele ainda tece algumas críticas que talvez não sejam possíveis de serem alcançadas, dada essa restrição que ele próprio aqui diz que existe, que são voluntários, né? Tá? E aí nós vamos ver assim, o que é uma diferença entre uma coisa e outra, né? Então, qual que é o take aqui? I think the Flask teams need to evaluate their policies and process regards
to breaking chains. Esse eu acho que era o principal ponto do primeiro artigo, só que ele não conseguiu expor dessa forma, ele acabou expondo de uma forma meio agressiva em relação ao Flask, ao time. Eu entendo que é o que eu falei, eu entendo que é esse ponto que ele quis trazer lá. Talvez tenha um processo mais longo de break changes e a gente vai ver aqui que ele realmente tenta falar isso, mas ele ainda não soube se expressar bem dessa forma, eu acho, né? Então ele vai tentar aqui mitigar cada uma das coisas que ele ouviu da comunidade aí, né? A respeito do artigo dele. Então, Miguel is right, there is a problem, but wrong what the problem is. Então é basicamente isso que eu tô falando. Ele tem uma razão aqui em relação a essa retrocompatibilidade, ou manter por mais tempo, só que ele foi lá e ficou muito em cima do Flask Login, das alterações, né, e tudo mais, né? Que é acho que é o único ponto, esse aqui, a frase aqui, mas tem mais para baixo, que é o único ponto que eu acho que ele tá certo. It's a major release they can break and they want, né? Então aqui ele vai fazer uma descrição um pouco em relação ao Semantic Version, que ele acha que o pessoal não tá seguindo bem o Semantic Version aqui, né? Ele até cita por que ele acha que tá e por que ele acha que não tá seguindo o Semantic Version aqui. Eu acho que independente deles estarem seguindo ou não o Semantic Version, e é aí que ele faz uma comparativa entre o Flask e o Workzoid, que parece que os dois estão tentando se manter pareados, né, em termos de version, o que eu acho ok, acho que faz até sentido, mas não faz muito sentido porque aí você perde o Semantic Version, mas ok, vamos lá, né, isso aí pode ser um take que os caras quiseram ter para pelo menos você saber, se você instalar o Flask 3, você tem que instalar o Workzoid 3, certo? Só que isso um dia talvez perca essa compatibilidade, porque se você lançar o Flask 4 e não tiver nada para mudar para o Workzoid 4, fica perdido o Semantic Version. Então talvez o Workzoid não esteja seguindo o Semantic Version e o Flask sim. Então ok, também ok, não tem problema, né? Então acho que aqui ele está falando um pouco a respeito disso. E aí ele cita a versão do Python, né? E que o Python teve uma deprecação de várias libs também agora e estão demorando anos para fazer deprecated. Eu entendo o ponto dele, que é o que ele está falando aqui, they should have longer deprecation periods. Então, a deprecated meshes that's up for just one release cycle is going to be missed by a lot of people. Então, ele comenta aqui, que eu vou entrar dessa do Python que ele faz, que o Flask tem releases mais curtas, e com isso, todos esses bugs, todos esses problemas que ele levantou dessas alterações aí, ocorreram em termos de 5 a 6 meses. Então, foi feito um deprecation warning, teve 6 meses, não teve nenhuma release nesse meio, e aí da próxima release já foi removido. Então ele acha que a sugestão dele aqui, e essa sugestão eu acho que é válida, é ter períodos mais longos de deprecation. Então, vai deprecar? Põe 3 versões, mesmo que demore 1 ano, por exemplo. Ok, é o que eu falei. Eu acho ok isso, só que existe essa restrição em termos de open source. Às vezes o cara não vai ter tempo daqui 5 anos para fazer um deprecation warning. Diferente do Python, e aí eu acho que aqui tem uma diferença importante, até em relação ao Python. O Python hoje tem releases anuais, é uma vez por ano. Tem uma gama muito maior de colaboradores, tem uma gama muito maior de core devs, né? E tem um apoio maior financeiramente também, eu acho, né? Apesar de ser bem pouco, ainda existe um apoio financeiro. Eu acho que o time do Flask pode fazer isso, de tentar deixar o deprecate mais longo. Não sei se eles vão conseguir por causa dessa questão de voluntários. Mas isso é uma questão que, assim, até o próprio Python foi uma discussão que houve muito tempo atrás, se a biblioteca requests entraria no Python ou não, por exemplo. No core do Python, né? Substituir a URL lib. E lá atrás chegou a essa conclusão que era melhor não. E aí eu acho que aqui entra o ponto do Flask até. Porque você consegue ter lançamentos mais curtos, correções de bugs mais curtos, versionamentos mais curtos, né? Novas features, novas mudanças mais rápido do que esperar 1 ano inteiro. Porque no Python você tem que esperar 1 ano inteiro para fazer isso. Nas libs convencionais, o cara pode lançar, se ele quiser ter um processo mais rigoroso, vamos dizer assim, mais rígido, de a cada 1 ano lançar uma feature, eles podem. Mas você tem a liberdade de ter mais curtos, que é o caso do Flask. 5 meses, 6 meses, você tem um major version, por exemplo. Não é o caso do Python, né? Então, eu entendo o ponto dele. Talvez o time do Flask possa levar isso em consideração e ter lançamentos, deprecações mais longas e lançamentos mais longos. Ou não, continuar nesse mesmo modelo, né?
E aí aqui até essa questão que eu comentei do WorkZog aí, que eles estão né, tentando parear agora, mas que muita gente reclama aí do WorkZog. Eu mesmo já passei problemas de uma breaking change no WorkZog, versão do Flask. Então eu posso falar que eu já passei por esse problema, mas foi um problema também de pouco tempo, né? 2 meses depois já estava corrigido também. Então não é uma coisa assim absurda, porque você consegue fazer lançamentos mais curtos, né? E aí aqui um outro ponto que ele meio que culpa o time do Flask por isso, que é aí que eu acho que ele pega um pouco pesado nessas questões, né? É que, dado essa questão de dependência, né? O pessoal do Flask poderia ter retornado isso daí, uma versão 3.0.1 como um bug fix, por exemplo. Ok, eu acho ok essa crítica dele, mas também, né? Se isso vai ser corrigido depois de uma semana, não faz sentido muito você, 2 semanas, não faz sentido muito você voltar uma questão que você mudou para um bug fixed e aí você tem que depois fazer de novo, enfim, né? E aí aqui tem algumas coisas de pinar versão que eu acho que não tem muito a ver com a reclamação dele, mas ok, também acho que faz parte, o pessoal pegou aí, que ele comenta aqui, o pessoal leu metade no comecinho do artigo e boa, né? Do time do Flask login não ser responsível, eu já comentei uma coisa a respeito disso, acho que faz parte. Você está usando um projeto open source, e aí aqui também eu quero fazer um outro parênteses. Se você está usando um projeto open source e ele para de ser mantido, ou ele está em estado meio stale, assim, é sua responsabilidade se tiver que fazer qualquer coisa, né? A gente não está pagando pelo software para que a pessoa faça a correção para a gente, então você tem que estar bem atento quando você está usando software open source, que não está sendo muito mantido, vamos dizer assim, para você ter que manter qualquer coisa, se você precisar uma versão sua, por exemplo, né? Então não uso o Flask Login, né? O Miguel tá chateado aqui porque foi feitas as alterações. Eu acho que ele tá também. Eu acho que ele não tá. Ele até deu uma zoadinha aqui, mas eu acho que ele tá também, né? Enfim, de certa forma ele tá, porque ele vai ter que atualizar o material dele, né? E aí ele até comenta do post do Phil Jones aqui, né? E é isso. Bom, então o take aqui, meu principal é que um software open source você tem que estar sempre atento às mudanças, sempre atento às alterações, mesmo que seja um software mais conhecido, estável e tudo mais, pode acontecer. Então, até nas weeklies que eu tenho trazido aqui, eu tenho trazido alguns softwares, atualizações que acontecem, né, de alguns softwares, não sei se vou trazer de todas as semanas, porque é bastante, mas de alguns que pode acontecer durante a semana e que você tem que ficar de olho para mudar, atualizar, enfim, fazer alguma coisa nesse sentido. Então, você tem que ficar de olho porque o software ele pode mudar a qualquer momento. E se você não está pinado a versão, que não é muito o caso dele aqui, mas se você não está pinado a versão, você vai pegar a última versão e pode ter alguma quebra nesse sentido, tá bom? Bom, acho que é isso. Se você curtiu o vídeo, deixa o joinha aí, dá o like, assina o canal e não se esqueça também de assinar o canal do Bruno aí, que eu coloquei o Twitter dele aqui. Assina lá o canal dele no YouTube, o Code Show. Segue ele no Twitter também e bora lá. Bom, só um último disclaimer aqui. Todo o que estou comentando aqui é minha opinião e somente minha. Eu espero que todos os envolvidos aqui entendam que não é uma crítica nem um pouco áspera e nem nada nesse sentido. Eu estou só explanando aqui o que eu entendo que faz sentido ou não, dado restrições que a gente tem do software livre ou da vida mesmo, enfim. Beleza? Valeu então, galera. Um abraço e tchau, tchau.